Boa noite, gente boa. Falando sobre livros da Bíblia, eu até, para aqueles que já conhecem o meu livro, conhecem a sua Bíblia, eu cheguei a anotar aqui, por exemplo, que uma das dificuldades que eu tinha estava relacionada ao fato de ter mais ou menos uma noção de como a Bíblia funcionava. Aqui, a maioria dos irmãos já são vividos, não tem essa dificuldade, mas eu tenho quase que certeza que se você não nasceu no ambiente evangélico ou no ambiente religioso, você até se adaptar à leitura bíblica, você teve algum tipo de dificuldade. Primeiro, é que a linguagem é uma linguagem que nós não usamos mais. Então, é a língua culta e a gente não fala a língua culta, certo? Outra coisa, pronomes na segunda pessoa do plural, a gente não fala. Tem até uns irmãos que tentam, eu vos saúdo, é porque vós, daqui a pouco ele se enrola e volta para vocês. Vocês devem ter reparado isso. Sempre tem aquele irmão que ele tenta ir pro vós, mas quando ele vê que o bicho está pegando, ele volta para vocês e fica na humildade. Porque a gente não está acostumado mais a falar assim. E aí, como é que você entende? Por exemplo, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu lembro que, quando eu dirigia a congregação no DIC, Vila dos Teles, foi uma luta, né? Porque a gente é batista, então tudo é reunião, né? Vamos tirar a pedra ali, fazer a reunião, nomear uma comissão sobre a mesa, né? E por aí vai. E a pedra lá. Aí, nesse caso, eu queria trazer para a congregação só 10 membros, gente. Uma Bíblia na versão NVI. Qual foi a crise? Na cabeça de alguns, a gente estava tirando a Bíblia para trazer um outro livro, porque a linguagem era diferente. E aí nisso que o indivíduo, em vez de vós, vê vocês, em vez de tu, vê você. Aí na cabeça do cara, eu era seminarista na época, para complicar, né? Aí seminarista foi pro seminário, virou a cabeça e tá querendo, né, trazer heresia pra gente. E aí eu tentando explicar, Tamires, a menininha de 7 ou 8 anos que estava sentada no primeiro banco, lembro como se fosse ontem, eu li esse texto, falei, gente, ó, só para vocês perceberem a dificuldade. Quando eu comecei a ler o texto, aí a Tamires levantou a mão e falou assim, tio, não é verde não, é verde. Aí eu cheguei para eles e falei, vocês estão vendo? A Bíblia é a palavra de Deus, mas se você não entende, Deus não falou com você. O seminarista está dizendo que Deus não fala mais com a gente. Aí eu sei que deu um samba de crioulo doido, que naquela brincadeira alguns aderiram, né? Não virou uma unanimidade na congregação, alguns aderiram, outros compraram só para ajudar, né? Mas continuaram com a Bíblia na outra versão. E a gente, assim, tentando explicar... Esquenta não, gente. Até o primeiro milhão a gente fica desse jeito aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é assim. Legal. Deus, ele foi muito generoso comigo de me dar criatividade. O dinheiro parece que ele deixou por minha conta procurar. Então, vamos lá. Oi. Ah, perfeito. E aí, nessa situação, o que ocorre? Vede está na segunda pessoa do plural. Vede, vós. A gente não está acostumado a falar assim. A gente fala o quê? Vejam. Prudentemente. É muito difícil você alguém imagina, veja prudentemente como você anda. Dificilmente você vai escutar alguém falando assim. E se alguém falar, você vai pensar, é crente. E crente antigo ainda por cima. Vede prudentemente como andais. Andais. Então, não, vocês andam. Vós andais não é comum. Não como nécio. O que é nécio? Eu prefiro falar burro, mas a minha esposa fala que não fica bem na boca de um pastor. Mas assim, nécio. Não como nécio, porque os dias são maus. Remindo o tempo. O que é remir? Entende? E aí, assim, por exemplo, remir é mesmo que redimir. Quem redime é o Redentor. Na minha cabeça, quando eu penso em Redentor, eu penso no ônibus da Regina. Porque a gente não está acostumado a falar Redentor, gente. Redentor, o Cristo Redentor. Mas o que é Redentor?
né? Na minha igreja, alguns anos atrás, antes de eu ser ordenado ao ministério pastoral, tinha umas crianças que, em vez de cantar "Nasceu o Redentor", cantava "Nasceu e rebentou". Por quê? Não estava acostumado a falar. É uma palavra que não faz parte, entendeu? Então, eu tive dificuldade. Como é que a gente vai ler capítulo, versículo, parte A, parte B, parte C, referência? Aí você lê o Novo Testamento para que se cumprisse a palavra do profeta. E aí você vê lá em Tiago, como disse Enoque, as miríades de anjos e tal, mas peraí, tem livro de Enoque na Bíblia? Aí eu procurando para ver, porque como tá escrito, né, que o diabo disputando com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés, onde está isso? Então, ou seja, o texto é escrito pressupondo que você sabe do que se trata. Por isso que você está aqui. Porque a gente está tentando entender um contexto que não é o nosso. É como, por exemplo... Ai, Jesus! Peraí. Vamos lá. Pior que ele tá escorregando. Se alguém conseguir um palito de fósforo, alguma coisa, só para eu prender aqui, que aí eu vou botar para... Ou se alguém tiver alguma... Opa. Se alguém tiver alguma estante, alguma coisa assim, o brabo que... Aí, se eu colocar aqui, vai cair na minha frente. Peraí, deixa eu ver se... Vamos lá. Aí, gente, então, quero até aproveitar para pedir a vocês para se inscreverem no meu canal, para me ajudar a monetizar, eu ter dinheiro e não passar por isso. Então, continuando aqui. Aí, o que ocorre? A gente tem essas dificuldades porque o texto não é do nosso contexto. Vou pegar um exemplo simples. Tem uma música do Cláudio Zoli que no refrão ele fala: "Na madrugada, a vitrola tocando um blues". Meu filho, se falar vitrola, ele não sabe o que é. A gente passou um tempo com aquela expressão, é nós na fita e os playboy no DVD. O que é DVD hoje? Né? Então, aí meu filho perguntando, né, para minha esposa o que era um DVD. Falei, o DVD veio depois, né, do CD. O que é o CD? O CD ele veio depois do disco de vinil. O garoto desistiu de querer saber o que era DVD, porque foi difícil para explicar isso para ele. Então, às vezes a gente vai estar lidando com algumas informações que o cara mais antigo vai explicar para o mais novo. Né? Quando a gente fala sobre televisão de tubo, a minha geração conhecia a televisão de tubo, mas a geração de adolescentes não conheceu. Então, quando a gente fala de vitrola, radiovitrola, quando a gente, por exemplo, as pessoas hoje falam de WhatsApp. Lá na frente, quando você escutar uma música falando de story, né, WhatsApp, as pessoas não vão entender. Porque tem uma música dos Arrebatados, né, que critica a pessoa que não tem comunhão com Deus, falando que a pessoa está todo dia no Facebook, no Twitter, todo dia tweetando, tal. Só que vai chegar um dia que Facebook, a gente vai ter que explicar para os outros o que é Facebook. Por exemplo, tem gente aqui que sabe o que foi o Orkut. Tem gente que está aqui que não sabe o que foi o Orkut. Né? Tem gente que está aqui que sabe o que foi o MSN. Tem gente que está aqui que não sabe o que foi o MSN. Então, lá na frente, você lendo um livro falando sobre MSN, você não vai entender. Você vai ter que pesquisar. Então, esse é o nosso contexto da Bíblia. E olha que eu estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Como assim 40? Eu peguei, né? Eu nasci no século passado, né, gente? Me respeitem. Então, nesse caso, a questão da gente ter essa noção vai ajudar demais. Entende? Então, seria bom que a gente pensasse nisso. Deu tudo certo aí? Eu tô igual aquele cara do louvor, quando o pregador não chega, que ele vai cantando. Ele fala do mar, do testemunho de quando ele foi ao açougue, né? Já viu? Pra subir isso aqui. Entendi. É rodando. Caramba! Gente, se inscrevam no meu canal, entendeu? Pra eu ter dinheiro e fazer uma parada dessa aqui. Pô, me ajuda aí, gente.
Deixa eu ver. Aí, agora, sabe o que é isso? É ciúme. Percebeu que ia perder pra cá, agora não cai mais. Agora já era. Quando eu mais precisei, não me valorizou. Então, deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui é como? Rapaz, mas isso aqui... Que é isso? Vou ter que fazer um curso só pra mexer aqui. Rapaz. Opa, valeu. Não precisa apertar muito forte não, senão eu não consigo soltar depois. Então, pera aí. E aí, minha gente? O slide apontando ali sobre a questão do Antigo e do Novo Testamento. A gente sabe que a Bíblia é um livro singular. Alguém vai clicar aqui ou eu tenho alguma coisa para apertar? Como é que vai ser? Vai ter alguém para mexer aqui? Tô aí. Tá aí? Ele tá aí. Então, enquanto ele tá aí, eu vou falando. Então, minha gente, a Bíblia é um livro singular. A gente vai reparar que tem histórias, ensinamentos. Isso, dá o clique aí, por favor. Legal. E aí a gente tem histórias, a gente tem ensinamentos, a gente tem essa divisão em duas partes que são... Oi? Pode apagar, sem problema. Isso. Então, ali está de modo resumido o que vocês têm aí. É porque se eu for ler isso tudo, aí não vai dar para a gente concluir, entendeu? E aí, nesse caso, é um livro, né, singular. Você tem história e nada melhor do que as histórias para fixação. Você pode reparar que o que faz a gente ver uma novela, um filme, ou ler um livro, ou uma determinada propaganda, fazer fofoca, história. A gente gosta de história. Menina, nem te conto, né? Então, é como, por exemplo, se alguém fala assim, como é que foi o culto? Ah, o culto foi uma bênção, amém. Agora fala, rapaz, você tinha que ter ido. O que foi? Aí começa. Deu para entender? Eu costumo dizer que se as pessoas falassem de Jesus igual falam dos outros, ia ser fantástico. Porque você ia começar a falar as coisas e a pessoa ia ficar interessada, né? Porque as pessoas gostam de história, certo? E aí, nesse caso, a Bíblia tem história, mas ela não tem só história, ela também tem poesia. E aí, além da poesia e da história, a gente tem profecia. E muita gente confunde porque pega a poesia como profecia, pega a história como profecia. E aí o indivíduo ele lê um texto que não é profecia, mas é apenas um relato do que aconteceu. Mas aí ele fala, isso aqui é para mim. Só que isso está por conta dele. Ele não pode dizer tecnicamente que o livro está dizendo aquilo para ele. Deus pode até estar falando com ele, né? Porque assim, aquele negócio, Deus não depende da nossa capacidade técnica para entender a Bíblia. Mas agora, a gente corre o risco de estar dizendo que Deus disse o que ele não disse. Eu, por exemplo, lembro de algumas reuniões de oração que as irmãs falavam, porque o nome de Deus é já. Só que ela estava confundindo o já, que é um advérbio de tempo, ou seja, neste instante, com já, abreviação de Yahvé, que é o nome de Deus. Alguém pode achar que é a mesma coisa por causa da pronúncia. O nome de Deus é já. Mas não é já porque é nesse instante. Existem coisas que demoram. Deus fala para Abraão, olha, daqui a 400 anos, o seu povo, quer dizer, depois de 400 anos de escravo, o seu povo vai vir para essa terra aqui. Então, se a gente usar a ideia, né, o nome de Deus é já, por causa da abreviação de Javé, a gente está botando na boca de Deus o que Deus não disse. Então o indivíduo ele vai e lê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pô, mas não tem picanha na minha geladeira? Agora vamos pensar o seguinte, o cara que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é o cara que fica sem a própria esposa, sem a própria casa. Ele é espantado, né? Ele foge para não morrer nas mãos do sogro. Ele vai dormir no relento, ele vai dormir numa caverna. E é o mesmo cara que fala que o Senhor é aquele que o pastoreia e ele não vai sentir falta de nada. Da mesma forma, né, quando eu digo para minha esposa,
nem mesmo o céu ou as estrelas, nem mesmo o mar ou o infinito é bem maior que o meu amor, nem mais bonito. Ela vai rir, ela vai ficar toda boba, mas não é verdade, gente. Entende? O meu amor é maior do que isso tudo, mas poeticamente eu estou dizendo para ela que eu a amo muito. Né? Para continuar, Roberto Carlos, né, a minha geração deve lembrar, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Ela vai ficar toda boba, mas não é verdade. Que cara vai dar céu para que mulher, meu Deus do céu? Deu para perceber? Então, assim, a linguagem poética, ela vai usar de figuras, né? Então, quando o indivíduo fala, você é burro, não é que você é burro, você é gente. Entende? O cara quer dizer que você está agindo como alguém que não é inteligente. Mas é o quê? Uma linguagem metafórica. Você está dizendo que uma coisa é outra coisa. Então, às vezes a pessoa ela não consegue perceber isso, né? Então, assim, Jesus fala, eu sou a porta. Não, mas ele não é uma porta, ele é uma pessoa. Mas a porta quer dizer que quem tem um contato com ele sai de uma dimensão para outra. Então, quando a gente não tem essa noção da linguagem poética, aí a gente pode confundir, dizer que aquela linguagem poética é uma profecia. Aí a gente lê um texto, né? Vamos supor, o indivíduo ele lê um texto que está no contexto poético de gênero literário, que está dizendo, olha, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ela crescer ou envelhecer não se desviará dele. Aí você vai, por exemplo, observar que existem pais estúpidos com filhos sábios. Existem pais sábios com filhos estúpidos. Existem homens e mulheres piedosos com filhos perdidos. Existem homens e mulheres perdidos com filhos piedosos. Por quê? Porque Provérbio é um livro que condensa uma série de ensinamentos numa frase, gente. Como é que eu vou condensar uma série de ensinamentos numa frase? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Já pensei, eu ia falar, o Armando está aqui. Então, mais um clique, por favor. O texto ali do PowerPoint só está diferente do que está aí porque está condensado. Mas é a mesma coisa. Se alguém quiser os slides do PowerPoint e o Armando me autorizar, eu mando, quem está no grupo de WhatsApp, eu mando no grupo de WhatsApp, tá certo? Mas também tem aqueles estudiosos que dizem que você anotar o que você está vendo ajuda mais a fixar. Aí fica a seu critério. Agora, o que eu estou falando, aí eu não tenho como reproduzir, só assistindo o vídeo mesmo, porque nem eu vou lembrar do que eu falei. Então, nesse caso, essa disciplina aqui, ela apresenta os livros da Bíblia cristã protestante. Porque acredito que você deve saber, caso você não saiba, nós temos a Bíblia cristã protestante e a Bíblia cristã católica. A Bíblia cristã católica tem mais livros, embora os católicos digam que a protestante tem menos livros. Por que há esse embate? Não vou me deter muito aqui, mas só para esclarecer. Porque a gente tem, na época do Renascimento, uma volta aos originais. Aí os artistas voltam à arte greco-romana, os escritores voltam aos textos, né, dos antigos filósofos e assim vai. Não foi diferente com Lutero, por exemplo, que vai voltar para o grego e hebraico. Tanto é que você vai ver essa questão do nome de Deus ser Jeová. Por exemplo, eu parei com isso porque eu reparei que estava aparecendo mais uma questão de vaidade minha do que interesse na alma dessas pessoas. Mas quando o Testemunho de Jeová ia à minha casa, aí perguntava, você sabe o nome de Deus? Aí eu falava, eu não sei, mas você também não sabe. Não, eu sei, não sabe. O nome de Deus é Jeová. Aí no próprio livro deles, né, você pode viver para sempre no paraíso da terra, na terra, deixa bem claro ali que Jeová é uma junção que as pessoas fazem de raciocínio entre o tetagrama hebraico, que são as 4 consoantes do nome de Deus, que os judeus pararam de pronunciar, e aí nisso com as vogais de Adonai. Não são bem vogais porque o hebraico não tem vogal, mas tem uns sinais chamados sinais massoréticos. E aqueles sinais vocálicos de Adonai são colocados
ali no tetragrama do nome de Deus. E aí o indivíduo, quando ele vê as vogais de Adonai, ele lembra do Senhor. Por isso que é muito comum você ver a tradução de Senhor naquele lugar, e geralmente com as letras em maiúscula, você pode reparar. Por quê? Por causa do tetragrama. E aí, nesse caso, você vai reparar o seguinte, né, que o indivíduo, ele pegou aquela fala, porque viu lá nos textos, inclusive da época de Lutero para cá, em que tinha os sinais maçoréticos, que dava a ideia de quê? De Jeová. O Yod, Re, Vav e Re, era como se fosse Yehová, uma coisa mais ou menos assim. E aí, nesse caso, a pronúncia do nome de Deus ficou perdida. Mas as pessoas olhando aqueles sinais, é Jeová. Não, não é Jeová. Aquilo ali foi uma estratégia, né, que foi elaborada para que se pronunciasse. Tanto que até hoje os judeus, eles na pronúncia do nome de Deus, eles falam Hashem, que quer dizer o nome, em hebraico. E aí, nessa situação, houve, né, um retorno às escrituras, e aí aquela preocupação de, vamos pegar o texto do hebraico e do grego. E na Bíblia hebraica, você não vai ver os livros que estão na Bíblia católica. Mas na Septuaginta, que é uma tradução do texto hebraico do Antigo Testamento hebraico para o grego, essas pessoas que fizeram a tradução colocaram outros trechos e outros livros. E a Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, no Concílio de Trento, quem lembra um pouquinho das aulas de história, né, vai lembrar pelo menos desse nome, né? Eu não lembro o que aconteceu lá, mas o Concílio de Trento fez parte da nossa escola, né? E aí naquele concílio, né, houve uma decisão de assim, não, vamos manter esses textos, por isso que vai ter católico que vai dizer, não, isso aqui está lá na Bíblia que os apóstolos usavam. Realmente os apóstolos, eles recorriam à Septuaginta, mas os protestantes aderiram ao cânon hebraico, só que com a ordem de gêneros literários da Septuaginta, que é o texto grego. E aí, a gente vai falar sobre isso, né? Os dois blocos, Antigo e Novo Testamento. E nesse caso, mais um clique, por favor, meu irmão. E a gente, né, vai estar... Vamos lá, mais um. E a gente vai estar falando sobre a estrutura, né, do Antigo Testamento, a composição.